Boa noite a todos e todas e todes. Muito bem-vindos, todos que estão aqui com a gente. Mais um live da Consolidar Diversidade. E eu estou aqui com 3 feras, sem contar com a Bruna, né, que já está no time aqui da Consolidar. Estou com 3 feras sensacionais que eu quero muito compartilhar com vocês. Pessoas mega engajadas ao tema. E vamos falar hoje sobre racismo estrutural. Ok? Sejam bem-vindos e vamos nessa, gente? Vocês topam? Vamos nessa. Então, eu queria primeiro fazer minha audiodescrição. Meu nome é Marcelo Pires, eu sou sócio fundador da Consolidar Diversidade nos Negócios. Eu sou um homem branco, hétero, castanho, cabelos, olhos castanhos, camisa preta. Eu estou com o logo da Consolidar escrito em azul. No meu fundo tem um quadro meio artístico, colorido, com 2 cores predominantes, o laranja e o azul. E eu quero passar agora também um pouquinho da Bruna, que é a nossa intérprete de Libras da Consolidar, que ela está no mudo, obviamente, porque ela está traduzindo aqui para a gente, né, Bruninha? A Bruna é uma mulher branca, cabelos negros longos, camisa preta e o fundo branco. Seja bem-vinda, Bruninha. E eu queria começar falando com vocês, Rafaela, Charles, Tayane, queridos, sejam muito bem-vindos. Eu queria começar a fazer uma pergunta para um de vocês e vamos fazendo isso de forma muito orgânica aqui, pode ser? Então, eu queria perguntar primeiro para a Tayane. Tayane, quem é a Tayane? Oi, pessoal, boa noite. Agradeço, Marcelo, pelo convite, parabenizo pelo trabalho, que é super relevante na nossa sociedade. Eu sou Tayane, eu gosto de reforçar meu nome, é diferente, tem origem indígena. Eu sou advogada, eu trabalho na Bosch agora um pouco mais de 2 anos e meio. Antes disso, eu trabalhei na PwC, uma consultoria que também trabalhava questões de diversidade. Lá eu participei da mesma estratégia. Só me desculpa porque eu esqueci de fazer a audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo, black power, eu tô com cabelo solto. Tem alguns detalhes, loiro meu cabelo que eu fiz. E no meu fundo tem alguns livros, tem uma estante com alguns livros e eu tô vestindo uma camisa bordô com alguns detalhes em branco, acinzentado. Então, voltando agora para a minha história, eu sou advogada, eu trabalho na Bosch e passei também pela PwC, onde a gente atuava com as questões de diversidade. Eu tenho 28 anos e eu sou natural do Amazonas, nasci na cidade de Novo Urubanão, interior do Amazonas, e cresci na capital, em Manaus, e moro aqui no estado de São Paulo agora faz 9 anos. Muito legal, Thay. Ainda com você, minha querida. Quem é Tayane? Quem agora é a Thay? Ninguém tá ouvindo. Mais fácil, né? Eu sou uma pessoa, assim, que gosta bastante de estudar, eu gosto de debater bastante temas relevantes, assim, acho que eu costumo falar que eu já nasci com essa vocação de tentar pensar as coisas difíceis e tentar trabalhar em questões que são injustas, né, na sociedade. Já cresci com isso e eu acho que essa vocação me levou para o direito, né? Então eu entrei na faculdade de direito por acreditar que seria um instrumento para a gente mudar a sociedade de alguma forma ou tentar se aproximar daquilo que a gente acredita. E por conta disso, por ter essa veia de quem acredita na mudança e que a gente está aqui para fazer alguma coisa no mundo, né, para deixar alguma marca no mundo e não só de passagem, eu sempre me voltei para questões que são sociais, né, que são relevantes, especialmente o racismo. E a questão do racismo logicamente, porque eu sou negra e vivi isso na pele, né? A gente já teve a oportunidade de ter essa conversa antes, né, Marcelo, a Rafa e o Charles, a gente já teve essa conversa antes. Eu nasci no interior do Amazonas, como eu comentei, mas eu cresci na capital, em Manaus. E Manaus tem uma característica que é bem relevante, assim, que é bem marcante, que são as invasões. E eu gosto de simplificar e trazer a questão das invasões para próximo do que vocês têm aqui.
ela se aproxima mais da favela, ela tem algumas diferenças, mas ela é, né, grosso modo falando, o que vocês conhecem aqui como favela. E aí lá estão as pessoas, né, costumam crescer as pessoas que estão à margem da sociedade, né, do ponto de vista jurídico. E eu costumo falar que eu já cresci sabendo que eu era uma pessoa negra e que eu ia encontrar dificuldades. Meus pais sempre foram muito lustros nesse sentido, nunca tentaram proteger, tentaram colocar numa redoma e livrar de traumas, então eles já me criaram com essa consciência, mas eu falo que até a 8ª série, né, até então a gente só tinha até a 8ª série, ensino fundamental, eu não tinha dimensão disso, porque eu cresci em um bairro bem pobre, né, da cidade de Manaus, e eu estudava em escolas do bairro até a 8ª série. Então, as pessoas que estudavam comigo, elas eram semelhantes, né? Elas se pareciam comigo. Aí entra aquela questão da representatividade. Você não ganha a dimensão, né, do problema quando a gente fala de racismo se você está em um meio onde você encontra pessoas que são parecidas com você. Então, você tende a naturalizar as coisas. E aí, essa dimensão eu só fui conseguir quando eu passei, né, aí pelos filtros que a gente tem no Brasil, que é o que leva, né, ao tema que a gente fala hoje, de racismo estrutural. Eu passei no ensino médio para uma escola que já era mais especializada, né, o ensino médio integrado ao técnico, é uma instituição federal, que tinha um filtro que era o processo seletivo. Então, eu passei, eram 40 vagas para o curso que eu fiz, e aí eu comecei a ver, né, de uma maneira muito evidente, assim, a diferença do meio em que eu vivia até os 14 anos e o meio no qual eu fui inserida aí no ensino médio. Então, as pessoas do ensino médio, elas tinham vindo, a sua maioria, de escola particular, né, de Manaus. Então, elas eram totalmente diferentes de mim. Elas, né, e assim, elas tinham coisas diferentes, elas tinham tido acessos diferentes, e mais do que tudo, né, para a gente focar no nosso tema, elas eram mais claras, elas tinham um tom de pele muito mais claro. E um tom de pele que chamava a atenção, né, que era totalmente diferente do que eu conhecia. E aí a gente começa a refletir as coisas, né, começa a sentir na pele qual é o resultado disso que a gente fala, que é o racismo. Depois disso eu passei para a universidade, que foi a federal também, e eu gosto de reforçar isso porque, assim, eu sempre estudei em escolas públicas até a minha primeira faculdade, até a Universidade Federal. Só que a diferença é muito enorme, é muito grande, assim, né, do ensino fundamental da escola de bairro, onde a educação é precária, onde ninguém quer estudar, onde se você tiver alguma condição financeira, você não quer deixar seu filho ali, e a outra instituição pública, né, que já é a universidade, onde você quer que o seu filho vá, mesmo que você pague aí o ensino particular para ele até o ensino médio. Então, isso foi muito marcante para mim, porque eu também passei na universidade pública, e lá as pessoas, né, seguiam o padrão de ser mais claras, né? Claro que você via aqui e ali pessoas com um tom de pele mais parecido comigo, mas se você olhasse, na maioria elas eram mais claras. Então, se eu olho para a minha trajetória, as pessoas que cresceram no mesmo bairro que eu, elas ficaram muito para trás. E aí, conforme eu fui subindo, né, galgando degraus que você não espera que pessoas que nasceram onde eu nasci alcancem, eu fui vendo que as pessoas iam, assim, as negras, as pessoas pardas iam sumindo cada vez mais, iam se tornando cada vez mais escassas. Então, esse é um pouco da minha história. Eu sou essa pessoa que gosta de discutir, que gosta de ter uma causa, eu realmente acredito nisso e no nosso papel aqui, enquanto cidadãos mesmo. Thay, é um presente ter você aqui, é um presente. E tudo isso, gente, o que é mais pitoresco, eu diria, tudo isso no mesmo país. Né? A impressão que dá é que são países completamente diferentes, né? Parece que ela estava num lado e veio para o outro. Não, é no mesmo país. É no mesmo país, Não é surreal? Tá, lindo, linda história. Eu quero seguir agora aqui com a minha amiga parceira, né, a Rafaela. A Rafaela, para quem não sabe, ela está tocando um projeto lindo lá na Bosch. A Bosch, com muita honra, consolidada, atende há muitos anos. Né? Fomos, em 2018, para a ONU juntos. Vocês merecem, vocês são muito queridos, gente compromissada. E Rafa está tocando lá um projeto onde ela coloca a Consolidar lá para fazer esse live, até quando a Thay fala, né? Ela fala assim, pô, a gente já fez isso antes. Gente, a gente já fez isso dentro da Bosch, um sistema
sistema que eles têm muito legal, que é o Bosch Tool, tá? E até estão dando risada, porque esse aqui funciona legal pra caramba, lá de vez em quando cai a linha, mas aí elas falam que se eu sou culpado, mas olha só, todo mundo vê ali, é um trabalho sensacional, Rafa, quero te parabenizar, porque isso é um sonho de consumo que a Consolidar tem, de unificar sempre essa conexão, e fazer com o maior número de pessoas possíveis. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui, gente, é praticamente um reprise do que a gente fez dentro de casa, tá? Exatamente. Então, isso é muito legal. Parabéns aí para vocês duas, né? A Thay e a Rafa também, que estão engajadas nesse projeto. Rafaela, quem é Rafaela? Dados e fatos. Dados e fatos. Bom, primeiro minha audiodescrição. Eu tô com o cabelo meio preso, né? Porque tá sujo mesmo, então eu tive que prender ele. Vulnerabilidade faz parte da inclusão, né, Rafa? Exatamente, tá aqui, mas tá bonitinho. Tô com um fone de ouvido branco, tô com uma camiseta branca rendada e um fundo branco também. Sou uma mulher de 30 anos, com olhos verdes, branca. A Rafaela, ela é formada em serviço social, eu sou assistente social de formação. Fiquei muito tempo no terceiro setor dentro da Bosch mesmo, mas no Instituto Robert Bosch, que é a fundação empresarial da empresa, né? E lá tive contato com projetos sociais de criança, adolescente, etc. Me desenvolvi muito na questão social e faz um ano que eu vim para a Bosch, mesmo para a empresa, como líder de projetos dentro da RH. E o meu papel é estar inserido em projetos onde preciso de um olhar pessoas, né? Então, a diversidade é um deles, né? O programa de diversidade que a gente está cuidando, lidando com muito carinho, é um dos projetos que eu cuido dentro da Bosch. E muito lindo, Rafa. E quem é Rafa agora, quando ninguém está olhando? O Charles dando risada de mim, né? Porque é a menina que morre de nervoso para ficar em frente às câmeras. Tô aqui suando, meu irmão tá suando, tá suando. Mas é uma menina que vem de uma família majoritariamente feminina, né? Então eu tenho 3 irmãs e minha mãe. Quando meu pai se separou da minha mãe, ele se distanciou da família, então minha mãe foi mãe solteira praticamente a vida toda. A gente passou muita dificuldade no começo, então eu sinto que eu fui oprimida também pelo fato da minha condição social, que também é uma forma de opressão hoje no Brasil, que tem muito a ver também com a questão racial. Então, por muito tempo, eu fui oprimida por conta disso. Minha mãe foi uma guerreira e ela é até hoje, então ela conseguiu cuidar das 4 filhas sozinha, praticamente. E as 4 hoje são muito dependentes. Então, a Rafaela, longe do lado profissional, é a mulher independente, a mulher segura, que vai atrás dos seus sonhos e que sempre também, igual a Thay, eu sempre fui envolvida em ações sociais, seja por projetos sociais, voluntários, sou voluntária em vários projetos, e essa busca minha por estar ativamente em questões sociais me fez escolher serviço social, porque eu uni a paixão que eu tenho por pessoas, porque eu gosto de estar perto das pessoas, o que às vezes é um pouco complicado, né, de trabalhar o ser humano, mas eu gosto de estar perto deles e, ao mesmo tempo, eu sinto que eu tinha o dever de ajudar de uma forma mais profissional essas injustiças sociais que eu sofri. Então, querendo ou não, é uma resposta à minha vida, né? A minha profissão é uma resposta à minha vida, de tentar tornar a vida de outras pessoas melhores e mais rápido, né? De tentar ajudar nesse desenvolvimento pessoal das pessoas. E é uma mulher que adora esporte, adora passear. Eu curto, meu marido fala que eu tenho energia 250 watts, então eu preciso exercitar de alguma forma. Mas é isso. Rafaela Bensuaski, vou te contar uma coisa. Eu adoro fazer esses lives porque a gente acaba descobrindo coisa quando essa câmera está aberta para o mundo. Eu nunca descobri você. A gente se fala, gente, eu falo com a Rafaela, tipo, pelo menos umas 3 vezes por dia. Né? E é impressionante. Obrigado pela vulnerabilidade de contar temas importantes da tua infância. Muito legal. Também a novidade para mim é um presente grande. Antes de passar para o meu irmão Charles, eu queria falar, tem um irmão nosso aqui também, o Ricardo está assistindo, o Carrascosa, que é um doutor querido. Obrigado, Ricardão, que está aí. Melissa, Amanda, né, que está aí também. Obrigado, Amanda. Da Bosch também.
O Gu tá aí, é o Gu que tá lá, o nosso nosso técnico. Que legal. É o nosso herói. A gente tem entrado toda noite pela tua vida, viu, meu amigo? Olha o Carrascosa aí. Valeu, querido. Bem-vindo, irmão. Charles é um irmão para mim já. Outro cara que eu tenho falado pelo menos umas 2, 3 vezes por dia, né? O Charlão, né? Ele é presidente da ADC da Embraer, um parceiro de vida, né? E eu queria também, Charles, antes de eu falar um monte de coisa que eu tenho vontade de falar para você aqui, para todo mundo ouvir, quem é o Charles? Boa noite a todos. Prazer rever Rafa, Tayane. Prazer também ver a Bruna. Charles, fazer minha audiodescrição, né? Sou um homem negro, careca, por opção, que eu raspei a cabeça. Não consigo ficar com o cabelo grande. Tenho 1,86 m, peso 110 kg, preciso emagrecer um pouco. O cara é grande. Estou usando uma camiseta preta, com fone também preto, né? E ao fundo tem uma veneziana preta. Agora, nessa audiodescrição, ela está muito especial para mim, porque pela primeira vez agora eu estou fazendo uma live pelo Facebook, e a minha prima, que eu considero demais, ela nunca... A gente tem essa dificuldade de falar com ela, e hoje a Bruna está me dando esse presente de transmitir o que eu vou conversar aqui, o que eu vou falar para minha prima, Juscelia, que está em Itajubá, que é uma pessoa que realmente eu amo muito, nossa, realmente isso aí é bem emocionante, tá? Porque assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar com ela, e a Bruna está me dando esse presente aí. Cara, que lindo. Eu vou esperar aqui, não pode? Cara, eu até passei para o pessoal, né, para a família, falei, ó, avisa a Juscelia que vai ter tradução, né, simultânea em Libras, e espero que ela esteja lá ouvindo, e agora com a maravilhosa Bruna aí, transmitindo essa informação para ela. Então, o Charles também é uma pessoa que gosta, como a Rafa, muito esporte. A minha infância foi um pouco complicada, porque eu tenho um pai negro e uma mãe branca, né? Minha mãe é loira. Então, a gente tinha muita, principalmente na escola, né? Muita piadinha. Estudei sempre em escolas públicas, mas a minha mãe e meu pai, uma época, me colocaram numa escola particular, e aí eu pego o gancho do que a Thay falou. Quando eu cheguei nessa escola particular, era só o Charles de negro, e 99% da escola toda branca, né? Então, nessa escola eu me destaquei pelo esporte. Então, o Charles era a sensação, modéstia à parte. Nos torneios que a gente disputava, fomos conquistando títulos. Então, através do esporte, eu me destaquei. Então, isso foi um dos pilares quando eu entrei na Embraer, né, em 1998. Estou lá há 23 anos. Foi um pilar, foi uma chama que acendeu quando eu vi aquele clube com mais de 30 mil sócios, e passei por diversas diretorias de comunicação, diretoria de esportes, e então surgiu essa oportunidade. Hoje eu sou o diretor de esporte, o presidente, né, do clube, e através do esporte a gente quer fazer a inclusão, né, das pessoas, daquelas pessoas que às vezes não têm condição, que são discriminadas, não têm oportunidade no esporte também, e essa foi uma das minhas causas. Coisa linda, Charlão. Muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vindo. Eu que agradeço. Rafa, voltando com você agora, me conta, na tua percepção, o tema que a gente está falando, né? O que, na tua percepção, é o racismo estrutural? Conta pra gente.
responsa, né? Falar de racismo estrutural com duas pessoas negras aqui, né? Mas, Moral, enfim, né? E é legal que a acho gente tá cada um no seu lugar de fala, né? É legal pra caramba. exatamente. Acho que a gente pode até já trazer a questão de que somos aliados, né? E que essa causa Não tenha precisa de dúvida. aliados também, né? Não só de pessoas Isso. negras. Mas, enfim, racismo estrutural é um termo que vem sendo muito discutido, né? E muito falado hoje na sociedade. E às vezes a gente acaba não entendendo porque a gente acaba não vendo. E é exatamente isso que é o racismo estrutural, a gente não vê. Né? Ele é totalmente inconsciente e ele acontece entre linhas da nossa sociedade que a gente acaba não percebendo ele. Um tema que eu trouxe na live que a gente fez na Bosch é que tem um doutor, o doutor Silvio, ele fala sobre racismo estrutural na internet. Ele fala assim, que o racismo ele é tão inconsciente que ele faz acontecer a naturalização de algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando eu vejo um negro sendo assassinado pela polícia, para mim não choca tanto, porque isso se torna natural. Quando eu vejo um homem, um menino negro sendo assassinado ou na favela por um tiro, por uma bala perdida, isso também se torna natural, porque a sociedade impõe isso como natural, né? Que é o racismo estrutural. E um fato que eu acho que como a Thay comenta, né, que não é só emoção, é matemática, é só você ver a porcentagem do nosso país hoje, né? A gente tem 56% da população negra, que se declara negra, preta ou parda, e a gente não enxerga eles no nosso meio, né? Então, eles não estão na Bosch, eles não estão na minha faculdade, eles não estão no meu núcleo social, eles não estão na minha família, né? Por que eles não estão? Porque, de novo, a gente naturaliza isso. Então, a gente se acostuma com a ausência deles, né? A gente estranha quando a gente enxerga um deles do nosso lado. Nossa, tem um negro aqui. Mas a questão da naturalização é o que o racismo estrutural faz. Ele acaba escondendo algumas coisas tão sutis que acontecem e aí acaba se tornando um tema que a gente não enxerga, né? Então, o racismo, ele está em pequenas coisas. Quando eu falo tem o racismo direto, que é quando a pessoa vai contra eles de alguma forma, e o racismo estrutural é quando eu não faço ideia de que ele está acontecendo, mas ele está acontecendo. E eu lembro, né, Thay e Charles, assim, eu lembro como a gente, nas nossas sessões, temos tantos exemplos para contar, né? Eu queria contar que eu estava numa roda de conversa com o Charles, depois eu quero passar a palavra para a Thay, mas eu estava com o Charles, uma roda de conversa que a gente estava fazendo com um amigo nosso, um cliente nosso, aqui em São Paulo, e o Charles como convidado. E aí a Consolidar colocou, né, a gente tem alguns jogos que a gente cria para trabalhar viés inconsciente, aquela coisa toda, colocamos algumas frases, e essas frases muito usadas, tal da normal, né, que o pessoal bota no normal, mas não é, e de natural não tem nada isso, né, mas que é usada no dia a dia. Então tava lá o Charles, eu e uma galera, né, nessa roda de conversa, e aí daqui a pouco jogamos lá na tela, amanhã é dia de branco. E aí todo mundo que tava lá, exceto o Charles, já havia escutado aquela frase, já havia falado aquela frase, acidentalmente, inconsciente, propositalmente, não importa, a gente não está aqui para julgar, né? Até uma cultura da Consolidar, a gente trabalha muito a base do não julgamento, para a gente trazer o processo de aproximação, que não nos tira o peso, né, Thay, de não fazer nada por isso. A gente tem que fazer ações afirmativas para mudar o status quo aí do cenário. E aí o Charles comenta assim, cara, eu nunca tinha escutado esta frase. E isso é uma prova ali, né, que tem algo que está diferente e que não está certo, está fora do plano, né? Está fora do plano dessa grande obra que é o mundo, né? É a humanidade. Agora, Thay, do que a Rafa falou, você tem algum exemplo para contar para a gente? Vários, né? Mas eu acho que a minha história, assim, isso que eu trouxe da trajetória, né, acadêmica mesmo, ela é o reflexo do racismo estrutural. E aí, como a Rafa trouxe, né, o professor Silvio, ele fala bastante sobre o racismo estrutural, tem um livro com esse título, e a gente teve necessidade de trazer isso, né, em um termo, porque a gente sabe que é o que existe aí fora.
a gente precisa reduzir isso a termo, né, como a gente fala no direito. Então, o nome disso é racismo estrutural. E por que é estrutural? É porque ele está em todas as estruturas, né? E aí você torna ele tão presente nas coisas, no dia a dia do que você faz, que ele passa a não ser mais percebido por você, a menos que você tente treinar o seu olhar para isso, a menos que a gente tente falar sobre isso, né? A menos que a gente fale sobre isso abertamente. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de toda uma máquina, né? Do Estado mesmo, e do Estado brasileiro, que trabalha para continuar essas diferenças, para dar continuidade a essas diferenças sociais, a essa diferença de negro continuar sendo marginalizado, de negro continuar sendo a população que tem baixo acesso à educação, né? E isso tudo, quando a gente fala, não é, né, uma coisa que a gente tem que fugir, é que não é um discurso retórico, a gente não está querendo só reclamar de mazelas, não, isso tudo é objetivo. E eu, pessoalmente, gosto bastante de questões objetivas, né? A gente olha aí a população brasileira, a gente tem 56%, né, de pretos e pardos, que são os negros classificados pelo IBGE. Na população brasileira, a gente tem um número maior de representatividade dessa população, né, quando a gente fala de números, mas a gente não vê nada equiparado a isso, nem metade disso, quando a gente olha a representação dessa população nas estruturas brasileiras, né? Aí a gente tem que falar de política, a gente tem que falar do Poder Judiciário, a gente tem que falar do Congresso Nacional, a gente tem que falar da presidência, a gente tem que falar do sistema de saúde, do sistema de educação. Você não vê nenhum percentual próximo de 56% sendo representado pela população negra. E aí a gente tem que falar disso porque a gente não pode, né, ter esse olhar inocente de achar que isso é aleatório, de achar que isso é assim, um mero acaso, né, que a gente costuma cair nesse discurso. Não é um acaso, é reflexo de uma situação que a gente teve no passado, é o reflexo da estrutura do Brasil, de como ele foi construído em cima de trabalho escravo. E a gente teve 350 anos, no mínimo, né, de construção de um país baseado na mão de obra escravizada. Todas as principais culturas do Brasil usaram mão de obra escravizada. E a gente só tem um país livre, né, assim, oficialmente falando da escravidão, há menos de 150 anos. Então, a gente vive o estado de não escravidão há menos da metade do tempo que a gente viveu a escravidão. Então, a gente não pode ser inocente de falar, olha, não existe racismo no Brasil, né? A gente é um país igualitário, a gente é uma sociedade que busca igualdade de direito para todos. Ok, a gente está falando de um Estado atual, né? E aí, trazendo para o direito, quando a gente fala de igualdade de direitos para todos, a gente tem uma Constituição que, assim, é ótima nesse sentido. A Constituição, ela reflete o que é o objetivo do Brasil, que é trazer igualdade de condições para os cidadãos brasileiros. Mas a gente não vê essa igualdade de condições que é formal, a gente não vê ela refletida no dia a dia, ela não é material, a gente está muito longe dela. E para a gente se aproximar dessa igualdade material, a gente precisa trazer políticas que trabalhem diretamente sobre isso. A gente não pode, né, como eu falava, jogar a sujeira para debaixo do tapete. A gente precisa encarar de frente. E quando a gente fala, né, de racismo estrutural, a gente quer fugir de uma falácia que é muito comum, que é assim, eu não sou racista, então não existe problema. Ou então, por eu não ser racista, por eu aceitar super bem a questão racial no Brasil, eu estou longe disso, sabe? Eu não faço parte dessa sociedade. E não, você está dentro, mesmo que você não reproduza, né, de maneira direta ações racistas, você faz parte do sistema. Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar onde é que está o problema e você tem que começar a tomar pequenas atitudes no seu dia a dia. É aproximar, né, da igualdade de condições para essa população, é você não se calar, principalmente a gente fala sobre isso, né? Não basta que você não seja racista, você tem que ser antirracista. Então, não basta que você não ofenda o negro por ele ser negro. Você precisa atuar, né? Usar o seu poder de voz, a sua presença ali social para você coibir ações que sejam racistas, né? E isso é importante porque, assim, eu pessoalmente
né? Em 28 anos, eu nunca conversei, eu nunca conheci um racista, né? Assim, eu não sei se vocês já conversaram com um que se declarasse abertamente. Não, eu sou racista, gente. Ninguém faz isso em sã consciência, né? Você precisa ter... Então, assim, se o problema ele não é direto, se o problema ele não é declarado, e eu sei que essa sociedade não está equiparada entre brancos e negros, então o problema é velado, né? Mas existe, então você precisa armar mecanismos para combater, mesmo que ele seja velado. E aí é o que a gente reduz a termo e chama de racismo estrutural. Nossa, sensacional, né? E é legal quando você fala, não é? Muito legal. Não, e é legal quando você fala, assim, eu gosto na fala da Rafa também no começo, né? Que não dá para fazer sozinho, né, Thay? Porque, assim, se desse para fazer sozinho, a gente estava em outro patamar. A gente precisa se aliar. Né, se aliar com todos e todas nesse momento para poder agilizar, né, esse problema real e velado. Adoro quando você fala isso, Thay. Velado, é velado, intencional não, e vários níveis de consciência, né? Mas a gente tem trabalho para fazer pela frente. Está aqui a gente para fazer isso, né? Para tentar fazer isso realmente ser de forma diferente. Eu acho, só pegando uma fala, rapidinho. Claro, Rafa. Acho que essa fala de que todo mundo tem que estar na causa, eu acho que é a gente parar de terceirizar o nosso dever e o problema, né? Então a gente, o problema não é comigo, então eu vou deixar os negros trabalhar a questão do racismo, né? Porque é com eles. Mas por mais que não me afeta os outros, né? Então, acho que a gente tem que entender que é o nosso dever, sim, enquanto cidadão, com essa sociedade que a gente está inserida hoje, né? Então, brancos, parem de falar, não, eu não vou falar isso porque eu não sou negro. Parem, entendeu? Se falei alguma coisa errada, vou falar com a Thay, qual que é o termo certo para falar isso? Mas a ideia é que a gente pare de ficar evitando a ação pensando no erro, né? Então, eu tenho vários amigos que falam assim, Rafa, mas eu tenho muito medo de falar alguma coisa errada, de me posicionar errado. Eu falei, é melhor você tentar errando do que você não fazer nada e ficar... Tem aquela frase que a gente usa, né, que quem fica neutro às questões de injustiça escolhe o lado do opressor. E é isso, se eu não faço nada pela justiça que eu tô vendo, eu sou uma opressora, eu estou oprimindo aquele grupo, ou os outros grupos, né? Então, brancos, né, agora é meu papel de fala, né, entendam que essa luta também é nossa, né, e como todas as outras que a gente tem. Com certeza. Essa luta é nossa, é nossa. Charlão, conta pra gente um pouquinho daí, como é que você vê isso tudo? Marcelo, na verdade, assim, eu até peço licença aqui, eu acho que eu vou... A Thay deu um show, a Rafa coroou, né? Um pouco dessa parte mais técnica, mais informativa, né? Eu vou contar alguns casos que já aconteceram comigo, né? Dois deles você já sabe, mas o público precisa saber, eu vou contar um para você hoje. Então, assim, como eu falei para você da questão do esporte, eu lembro, quando eu era adolescente, e eu queria, às vezes, entrar num time de futebol, não conseguia, queria jogar bola, não conseguia, eu era o único negro ali daquele time, né? Então, assim, tinha uma certa dificuldade. Isso foi realmente me movendo cada vez mais para o lado do esporte, né? Então, quando alguma pessoa pergunta o que você ganha na DC Embraer, né? De dinheiro, nada. A gente está ali para realmente fomentar o esporte. E eu fui crescendo, e aí o que foi acontecendo, né? A gente foi lembrando de algumas coisas da infância. Por exemplo, eu contei aquela história para vocês que minha mãe me contou, até conversei com ela hoje, né? Falei, mãe... mais detalhes, vai ter... falei com a minha mãe hoje e falei assim... mãe, a gente vai ter essa live, né? Mostrei o folder para ela. E aí, quando ela tinha contado aquela história, né? Nós estávamos no Rio de Janeiro, eu e a minha irmã, a Sheila, e nós éramos pequenos, e ela contou aquela história, que chegou, né? Os gringos queriam, não sei, queriam levar a gente embora, né? Então, a minha mãe ficou apavorada na época. Então, assim, falou, não, Charles, ela comprou uma mãe loira, né? Isso, uma loira,
com 2 filhos, né, negros, né? Então, assim, isso depois aí a gente, para não falar que é mentira, eu falo, mãe, manda um joinha aí para confirmar a história. Eu contei para você também, né, Marcelo, uma questão que aconteceu com meu pai, né, num banco lá do Rio Grande do Sul, que ele sofreu racismo, foi impedido de entrar na agência, uma série de coisas. Então, isso aí, ele me contou, realmente mexe com as pessoas, né? E hoje, conversando com a minha esposa, aí ela lembrou de uma história, até liguei para minha irmã para poder confirmar com ela os detalhes, né? A minha irmã estava numa agência bancária também, né? E a minha irmã, né, da minha cor, e o marido dela, meu cunhado, ele é branco, e o caçula, né, o Juan, ele é branquinho, né? Como você já viu, a minha filha Giovana e a minha filha Júlia é um pouquinho mais morena também. E ela pegou ele no colo para ir na fila preferencial, né? E aí ela me reforçou a mensagem, que a segurança chegou na minha irmã, falou, não faz mais isso não, né? Achando que ela tinha pego uma criança no colo para usar nessa parte da fila, da fila preferencial. Então, assim, são coisas que acontecem no dia a dia. Eu tenho, por parte de pai, né, uma família realmente negra, né? E eu tenho primos e primas que eu tenho certeza absoluta que eles têm muita história para contar. Aquilo que a Rafa falou, né? Isso acontece no dia a dia. Claro, não tem ninguém com megafone gritando, eu sou racista, mas as coisas acontecem, né? Então, assim, eu tenho grandes amigos que são brancos, né? E que são realmente abraçaram, como a Rafa falou, abraçaram essa causa. Essa causa não são só dos negros, né? Então, assim, por exemplo, como a Thay falou lá de quando envolve política, isso e aquilo, olha o STF hoje, né? Olha o STF hoje, e olha o STF quando estava o Joaquim Barbosa lá. O Joaquim Barbosa era uma celebridade nacional, porque tinha um negro na alta corte da coisa. Então, assim, quando a Rafa fala na introdução dela dos 56% da maioria, na prática não é o que a gente vê, né? Você pega aquela revista que tem dos CEOs das empresas, exato. Você folheia aquela de fora a fora, aquela revista, eu acho que mostra mais de 200 presidentes de empresas. Eu lembro que eu tinha visto um lá, né? Então, assim, é um trabalho que eu falo de formiguinha, porque é uma multidão, mas trazendo para a nossa realidade, o branco, o negro, as pessoas, o ser humano se unindo contra qualquer tipo de racismo, não só de pele, mas para qualquer tipo de racismo, o mundo tem jeito. O mundo tem jeito, né? Então, assim, é realmente uma batalha, né? Mas não é na força que a gente vai ganhar isso. E não estamos aqui para ganhar, estamos assim para realmente eliminar o racismo da nossa sociedade, para viver realmente em harmonia. E tem uma frase do Albert Einstein, né, que às vezes a gente fica muito no discurso, a gente fala, faz a mesma coisa sempre, né, esperando um resultado diferente. Então a gente tem que realmente se movimentar, fazer alguma coisa diferente para obter um resultado diferente. Senão o racismo vai continuar do mesmo jeito que está aí, velado, às vezes só encostado ali, como se fosse um problema, não está me atingindo, deixa, que nem a Rafa falou, deixa eles se virarem aí. Eu só pegar... Vai lá, Thay, vai lá, Thay. Só vou aproveitar isso que o Charles trouxe, porque eu acho importante essa questão também, quando a gente fala de racismo estrutural especificamente, né? A gente fala de alguma coisa que é grande, que é abrangente, que é diluída, que está em todo lugar. E às vezes as pessoas têm, assim, por uma questão natural do cérebro mesmo, quando eu penso em algum problema que é muito grande, que é muito diluído, eu tendo a afastar ele de mim, ou eu tendo a cansar já de imediato, assim, eu já desisto. Então, já que está em todo lugar, é muito maior do que eu não posso fazer nada. E aí a gente tem que voltar sempre para as mudanças que começam em pequenos grupos, né? Se a gente for parar para pensar, assim, historicamente, os movimentos, eles sempre começaram em pequenos grupos,
E esses pequenos grupos foram fomentando uma ideia e práticas até que ele ganhou uma proporção que já não tinha mais como combater, né? Que o movimento se tornou maior do que aquele sistema, aquela coisa que oprime, que nega acesso. Então, assim, pensem no racismo estrutural como algo que está em todo lugar e que é feito, né, para ser invisível, a menos que você treine para ver. Mas pensem também que você tem uma ação e você começa essa ação, não é, né, indo no presidente, no Congresso Nacional e pedindo a elaboração de leis, né? É bom que você faça isso, seria ótimo, mas pensa no seu dia a dia mesmo, pensa em pequenas ações, em como você vai fazer para combater. Então, incentivar, por exemplo, uma pessoa negra a ter novas perspectivas, porque a gente precisa pensar, né, que quando a gente fala de racismo estrutural, a gente tem 50-50 dos dois lados, né, que o grupo dominantemente que está no poder, ele é branco predominantemente, mas a gente tem o lado dos brancos, que as pessoas que fazem as políticas públicas, que elaboram as leis, mas a gente também tem o lado da população negra, né, desses 56% que também precisam se conscientizar, que precisam tomar uma dimensão do poder que eles têm para começar a questionar, né, para começar a balançar as estruturas. Então você, no seu pequeno círculo social, sendo branco, sendo negro, sendo indígena, o que você pode fazer? Você pode coibir ações que sejam racistas, e você também pode, se você conhece pessoas negras, se você tem convívio com pessoas negras, você pode trabalhar no empoderamento dessas pessoas, incentivar que essas pessoas tenham novas perspectivas, incentivar que elas pensem que elas conseguem chegar em uma universidade, que elas conseguem chegar em uma posição de CEO em uma empresa, ainda que a representatividade seja baixa. Então, eu acho que um papel também importante é fomentar o empoderamento da população negra. Dar a eles também uma nova perspectiva, dar a eles a possibilidade de ocupar espaços que eles não ocupam hoje, mas não porque é um lugar que é interditado que eles cheguem lá, para você chegar lá, né? Talvez se não tem ninguém lá, você vai ser o primeiro. Então, eu acho que trabalhar nesse incentivo também é um papel como cidadão, assim, que dá para você fazer na prática. Marcelo, eu vou fazer com uma frase de 15 segundos. Só para finalizar esse complemento que a Thay falou, é que é o seguinte, no artigo do nosso amigo lá, né, o José Vicente, que é um cara fantástico, ele cita lá que o negro, ele foi treinado a sempre estar... Aliás, o branco sempre olhava para o negro como um cara que serve para trabalhar, ou um cara que serve para correr no esporte, ou ele serve para jogar bola, mas... acho que até o próprio negro não acreditava na parte que ele também, intelectualmente, ele é muito capaz, ele é muito inteligente, e isso que ele falou lá mexeu bastante comigo. Então, assim, no passado tinha muita dessa questão. O negro, ele serve para o trabalho braçal, o intelectual não. E a gente dá para mudar isso aí. E você sabe que vocês falando isso, né, Thay, Charles e Rafa, eu lembrei do Zé Vicente e eu fiquei feliz, né, porque o Zé Vicente, eu acho que o único live que ele fez, assim, aberto, foi com a gente aqui na Consolidar, né? Tem para quem está aqui assistindo a gente, depois já pega, acabar de assistir, já vai no do Zé Vicente, que também está aí no nosso grupo, que é sensacional. Para quem não sabe, Zé Vicente, ele é um homem negro, reitor, fundador da Universidade Zumbi dos Palmares. Ele é o cara, eu posso chamar ele de meu amigo, né, Charles? E o Charles estava assistindo o live quando a gente estava fazendo, a Consolidar fazendo live com ele, né? E aí rolou uma identidade, né? Porque o cara é fera, né, Charles? Nota mil. Olha só, eu tô curtindo pra caramba o que tá acontecendo aqui, né? E eu queria explorar uma conversa assim, gente, para quem tá nos ouvindo, eu não sei se... porque a gente tem pouco tempo aqui, né? A gente tem 1 hora de papo, dá para ficar aqui a vida inteira, né, Rafa? Dá pra ficar aqui a vida inteira. Aliás, a gente tem que começar a fazer isso mais vezes, viu, gente? E trazer outros temas ligados a isso, que eu acho que é fundamental, porque muita coisa é falta de conhecimento. Agora, vocês têm noção o que a gente está conversando aqui? Então, eu quero buscar lá do Charles, né? Quando a mãe dele, uma mulher branca, tá lá no Rio, né? E aí... ele e a irmã, ele começa a receber uma negociação, né?
Ele diz que ele se junta nas pernas da mãe lá, a mãe gruda neles. Imagina o sentimento dessa mãe. Gente, aí na boa, para quem é branco como eu, já sentiu uma experiência dessa? E a pergunta é, o que a gente vai fazer por isso? Porque assim, uma relação objeto dessa, isso para mim é relação objeto. Algum sueco, alguém de fora, porque eu lembro que Charles contava que era alguém de fora, não eram brasileiros, tinham sotaque, tinha até um tradutor, né, Charlão? Tinha até um tradutor. Mas agora eu queria pegar numa sensação de uma criança que pouco entende isso, e a mãe passando aquele desespero, né? Porque numa hora dessa, se o cara tem coragem de chamar um tradutor para ir lá querer comprar, não é? É como se fosse um produto. E, gente, na boa, a gente está fazendo um trabalho aí com amigos, né? Estudando muito esse cenário da história do mundo. Os navios negreiros vieram como um rico produto. Esse rico produto, gerador de riqueza, era gente. Então, assim, galera que confia na Consolidar, confia aqui no Telo, no Marcelo, como vocês me conhecem, isso aqui não é brincadeira. A gente não está fazendo não é estratégia de um lado ou de outro, é fato e dado. Se você tem uma população com 56% de pessoas negras, né? Até Zé Vicente nos ensina a falar isso, né, Charlão? Né, Thay? Isso. Que está lá perfazendo pretos e pardos. Olha só, gente, 56% é mais que a população. E se você faz o teste do pescoço onde você trabalha, no shopping que você frequenta, e você não vê esse percentual, tá errado. Tá errado. A gente está dividindo um país. Isso não pode acontecer mais. Isso tem que mudar. Queria assim, é impressionante como o tempo passa com essa galera. Muito. Thay, Charlão, a gente tem que pensar como fazer para fazer mais vezes isso, na boa. Porque tudo que a gente faz juntos passa muito rápido e fica muita coisa por falar, né? E eu estou me controlando aqui, estou falando um pouquinho, hein? Vocês estão percebendo. Agora, olha só, conta pra gente uma coisa. Como é que a gente, com essas pequenas práticas, né? Eu gosto quando o Thay fala, são pequenos grandes gestos, pequenas coisinhas que se faz, com um número pequeno de pessoas. As grandes viradas do mundo, gente, começaram assim. Não adianta a gente querer fazer a grande virada que não vai. A máquina é muito grande. Como que a gente faz mais, Thay? Que mais que a gente faz, Charlão? Rafa, que mais que a gente faz para poder, além do que a gente está fazendo aqui hoje, né, se colocando em ato de vulnerabilidade, talvez a gente fale alguma coisa errada ou não, não importa. Importa a nossa intenção aqui é divina, a gente quer fazer algo de bom, tá certo? Que mais que a gente faz para fazer essa virada? Eu acho que eu sempre brinco que quando a gente fala de diversidade, quando eu falo para o pessoal olhar para a diversidade, que eu falo que eu não quero uma transformação, tipo, nossa, amanhã eu quero que você mude de pessoa, você seja outra pessoa, com outras ideias, sem preconceito. Não é isso que eu quero. Eu sempre falo que é igual a evolução do Pokémon, sabe? Tem a primeira evolução, segunda evolução, terceira evolução, porque o ser humano é assim, a gente vai evoluindo, né? E eu acredito na evolução do ser humano. Só que a gente só vai evoluir, acho que primeiro, assim, dentro da nossa casa, do nosso núcleo, o que a gente pode fazer? Primeiro, trabalhar nosso olhar, igual a Thay falou. O nosso olhar, ele precisa ser trabalhado para que esses vieses inconscientes, para que esses preconceitos que estão aqui dentro, que é normal eles estarem aqui, a gente comece a torná-los menos inconscientes, né? Então, a ideia é que a gente trabalhe esse olhar crítico para que eu consiga identificar pontos de injustiças sociais que está acontecendo, né? E não só a questão do negro, a questão da racial, mas tudo, qualquer injustiça. Eu tenho que trabalhar meu olhar, porque senão eu vou no automático e vou rolando, e vou deixando a coisa acontecer. E outra, um segundo passo, a segunda evolução, depois que eu troco meu olhar, é você assumir isso e trabalhar para isso, né? Vou trabalhar num grupo para entender melhor e atuar em causas. Vou lá no protesto X para pensar em alguma coisa melhor para essa população? Vou me engajar numa ONG que olha para isso? Vou. Isso é a segunda evolução. Então, primeiro, acho que não adianta nada eu querer externar uma coisa que não está aqui dentro. Se eu não entendi isso aqui dentro ainda, e se meu pensamento não mudou, não adianta eu querer para a segunda evolução do Pokémon, porque não vai tomar Pikachu, entendeu? Então, a ideia é que a gente primeiro vai na primeira evolução, entendeu?
Perfeito. Então é isso, assim, primeiro internamente e depois aí sim assumir a posição e falar, eu vou me envolver na causa e eu vou defender ela. Coisa linda. Thay, conta pra gente. Eu gosto bastante da autodescoberta, assim, sabe? De você ganhar dimensão e por conta própria, assim. Eu acho que falta muito disso ultimamente pra gente, assim, de ter pensamentos próprios e de ter uma independência de opinião. E eu acho que a gente vai ter isso de não reproduzir só coisas, discursos que a gente ouve ou que a gente acha que é certo. A gente vai ter isso quando a gente tem algum incômodo gerado, né? E é justamente isso que a gente tenta fazer com esses trabalhos de conscientização, é gerar um incômodo. E agora, com esse incômodo gerado, né, você fazendo esse exercício que a Rafa comentou, de virar o pescoço, olhar para o lado, ver se está certo isso mesmo, né, a representatividade da população negra, você tendo esse incômodo dentro de você, claro, ouça outras pessoas, mas também procure por você estudar sobre isso. Eu acho que é importante, é um tema que você precisa estudar. Quando a gente fala de racismo estrutural, você tem que pensar na história, você não pode pensar que a gente inventou o termo agora e que é da moda. Foi uma forma que a gente achou para expressar, né, para externalizar e sintetizar pensamentos. Mas isso tudo assim, é a história do Brasil, né? No mínimo do Brasil você precisa estudar, procurar ler livros sobre o tema, ver se os livros que você estudou até a faculdade tinha algum autor que era negro, ver se você assiste filmes com autores negros, sabe, ter uma consciência em relação ao tema que ela seja despertada por você. Então, estuda sobre isso e aí você busca o que dá para você fazer no seu pequeno círculo, né? Isso de você atuar e de coibir, se você, por exemplo, com esse exemplo que vocês trouxeram, né, do amanhã é dia de branco, se você fala isso e você é branco em uma roda de brancos e você já teve esse incômodo e você já teve um despertar, você não precisa só ficar com esse incômodo e não falar nada. É claro que a gente não acredita que você tem que sair por aí brigando com todo mundo, não é isso. Eu acho que é muito mais maduro que você se posicione de uma maneira clara e de uma maneira séria. Olha, isso não tem nada a ver comigo, isso não conversa com os valores que eu tenho, com os valores que eu acredito, e eu acho que isso não é cabível aqui. Independente de ter uma pessoa... Né, exato. Tem que, Independente educadamente, carinhosamente, mas tem que corrigir e dar significado nessa fala. Isso, independente de ter uma pessoa negra ou não. Não é por ter uma pessoa negra, não é por ter outra pessoa vendo o que você faz. É porque você não acredita naquilo, é porque você não se identifica com aquilo e por isso que você vai tentar combater esses padrões que são repetidos, né? Que são o racismo nas entrelinhas. Então, isso você pode fazer. A fala é uma questão muito relevante, assim, se você olha histórias e tudo, como a gente constrói o pensamento, o raciocínio, a fala, ela é essencial, a língua é essencial para muitas coisas. Então, veja se no seu vocabulário, às vezes, sem querer, você não está reproduzindo um termo que é racista. Isso você também pode fazer no seu pequeno círculo ali social. Eu trouxe lá na live que a gente fez da Bosch um exemplo, né? Eu sou do norte do país com muito orgulho e nunca tinha ouvido a expressão que é assim, usada, torta e à direita aqui em Campinas, no interior de São Paulo, que é a nega foi lá e fez determinada coisa, ou a nega foi lá e quebrou, sei lá, meu lápis. Isso daí é usado como força de expressão, né? Isso é parte do seu vocabulário. Isso é um vocabulário que é racista, você está reproduzindo, embora você não esteja sendo racista, quando você reproduz isso, você reproduz algo que é historicamente racista. Então, tem esses pequenos despertar, essas pequenas conscientizações, que eu acho que isso daí já ajuda muito. E incentive uma pessoa negra. Se você tem pequenos poderes ali no seu círculo, por exemplo, de selecionar pessoas em um processo seletivo, ou de trabalhar em programas de voluntariados, né? Incentive pessoas negras jovens, incentive pessoas negras mais velhas, a que elas ocupem espaços que hoje elas não ocupam, a sonhar mesmo com coisas que elas nem sonham porque nem faz parte da realidade. Acho que tudo isso são pequenas ações que dá para você fazer. Coisa linda, Thay, obrigado. Rafa, Charles. Então, na verdade, o Marcelo conhece o nosso amigo, né, o grandão lá, né, o Casão. Então, assim, eu tenho uma familiaridade muito grande com ele, né,
E isso que a Thay acabou de falar de, pô, mas tem nego lá que fez isso, fez aquilo. O cara tá falando de uma situação, são várias pessoas, mas virou um termo popular, né? Então, quando eu estou, né, na intimidade da fábrica, de alguma roda de conversa com esse amigo que é muito pessoal, muito... eu até brinco com ele e falo assim, ele fala, não, mas tem nego que fez isso ou fez aquilo. Eu falei, mas tem branquinho também. Aí a gente começa a brincar e dar risada. E aí os caras começaram a falar assim, pô, Charles, eu acho que... Puta, isso não é legal falar, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, aquilo que vocês falaram... Corrige na brincadeira, né, Charlão? Isso, algumas coisas nasceram, a correção na brincadeira, foi levando, e as pessoas falam, pô, isso aqui realmente não é legal a gente comentar. Eu queria, quando você perguntou, nosso tempo deve estar acabando aí, mas eu vou ser sucinto. Quando você fala de quais as ações que nós podemos ter no nosso dia a dia. Então, assim, tudo que está, quando a gente estica o braço, né, tudo que está no nosso raio de ação depende da gente, né? Tudo que está fora não depende, mas você pode contribuir, né? Então, beleza. Eu vou citar um exemplo aqui que me chamou muita atenção, que no meu LinkedIn eu recebi um parabéns, né, daquela Helena Trajano, Helena Trajano, sim, lá da Magazine Luiza. Magazine Luiza. Isso, porque eu publiquei que nós criamos o Espaço Mulher, né, no clube, na DC Embraer. E ela é uma guerreira que luta pela causa. E eu vi uma reportagem dela também, né, que ela criou um programa agora de trainee para negros no Magazine Luiza. E ela foi bombardeada ao extremo, né? Então, assim, existe o racismo estrutural e quando, principalmente ela, que é uma pessoa, né, do business, né, ela está aí na mídia 24 horas por dia, assim, ela foi bombardeada, né? Então, eu comecei a ler algumas informações, entender o que tanto essas pessoas questionavam se a gente fica de mãos atadas ou de braço cruzado, a gente não luta. E quando alguma pessoa, ela acho que pela tonalidade dela, ela é parda, né? Alguma coisa assim. Mas ela foi bombardeada. Isso, ela foi bombardeada. Então, a gente não tem a receita do bolo para essa questão, mas a gente sempre tem que tentar. O não a gente já tem. De fato, são ações afirmativas e que se a gente não fizer as ações afirmativas, não sai do status quo que a gente vem já há todo esse tempo, né? Só para você ter uma ideia, a Consolidar recomenda a todos, né, nossos clientes, vocês, né, e clientes, a pegar uma fotografia do nosso país em seus percentuais, né, e fazer com que isso seja a nossa empresa. Né? Tem um cliente nosso, o Padaria Real, que também foi com a gente para a ONU, Nova Padaria, fotografia, quantas pessoas negras, tanto, quantas pessoas com deficiência, tanto. Vamos fazer isso aqui dentro, o núcleo real do que o Brasil é de fato, né? Então, isso são pequenos, grandes gestos, ações afirmativas que você tira o pessoal da zona de conforto. E é um pouco do que a gente está pretendendo aqui, né? Rafa, querida, a gente tem pouco de 3 minutos para fechar, e eu queria perguntar para você um medo e, na sequência, um desejo. E depois eu passo a palavra para o Charles e depois eu fecho com a Thay. Pode ser? Um medo da Rafa, minha amiga, e um desejo. O meu medo é que esse movimento que a gente está enxergando hoje perca força, por algum motivo. E o meu desejo é que o ser humano continue se evoluindo, porque a gente precisa da evolução deles. Charlão, um medo e um desejo. Pegando um pouco do gancho da Rafa, o meu medo, olhando para essa questão racial, realmente, e tem um pouquinho do gancho que a Thay falou, de ser realmente apenas uma moda. Só que ele não é uma moda, né? Algum dia eu vou te mostrar fotos lá dos meus antepassados, do meu tataravô lá, chegando nesse navio, né?
Então é uma coisa muito antiga, não é moda. Simplesmente nós temos mais mídia agora. Então, esse é meu medo de virar uma moda e ele realmente não ganhar força. E um desejo é que o ser humano, a gente fala o ser humano, pessoa, né? Que ela, cada dia que passa, se torne mais ser humano, mais sensível, mais humano, mais humilde. É uma dos meus desejos. Thay, querida, minuto final. Um medo, um desejo. 30 segundos, né? Acho que a gente tem os mesmos medos, assim. Meu medo é que as pessoas se cansem do tema antes de começar a tentar, né? Antes mesmo de tentar. Que as pessoas parem naquilo que já acham que ia estar certo, naquilo que acreditam e não aprofundem na questão. Então, elas já se cansam antes de começar. Esse é o medo que eu tenho, por isso que eu acho que a gente tem que abordar o tema com bastante sabedoria, assim, com bastante estratégia. E o desejo que eu tenho, assim, eu sou mais arrojada. Eu quero ver um presidente negro no Brasil um dia. De preferência uma mulher. De preferência uma mulher, uma presidente negra. Eu vou me candidatar. Aí eu já acho que a gente Não, ela tá pensando nela, Shalom, não é você, não é ela. É, a Thay mesmo. Não, eu vou de vice. A Rafa vai perder a equipe. Candidatura. Não, eu vou de vice. Não, mas eu acho que isso já vai ser o reflexo de que realmente alguma coisa está sendo feita, sabe? De que a gente está ganhando uma força maior. Por isso que eu sintetizo o desejo dessa forma. Gente, olha, vocês são incríveis. Quero agradecer de todo o coração. E eu quero compartilhar aqui um medo, que é exatamente como o de vocês, que isso aqui tem algo na vida que é transitório e tem algo na vida que é transcendente. Diversidade é transcendente, não é transitório. Não é moda que nem o Orkut, Facebook, Instagram. Isso pode ser moda. São ferramentas, né, que passam ao longo da história. Agora, algo que se trata da vida humana, da raça humana, né, que nós somos 0,02%, não é 0,2%, é 0,02% de genoma distinto. Nós somos uma única raça. Então, assim, o meu desejo é que a gente um dia se torne, de fato, uma única raça. E que se ame e que se respeite para valer. Se vocês curtiram, divulguem, galera. Só tem gente aqui do bem, todo mundo aqui com desejo de só servir vocês e poder levar um pouco de luz e conhecimento, tá bom? Amamos vocês aí. Grato por participar. Sintam-se abraçados. Obrigado, Bruna, querida. Isso que eu ia falar. Obrigado, Bruna. Obrigada, Thay, Bruna. querida. Rafa, minha parceira de trabalho. Vamos em frente. Obrigada, sintam-se abraçados, tá? Aqui, para quem não sabe, né, Bruninha? Significa abraço em Libras. Isso. E assim, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Marcelo, um grande abraço. Obrigado, hein? Obrigado, gente. Fiquem aí ainda que o